É. Agora foi. Tá bom. Peraí. Então, boa noite. Vamos começar mais uma aula com um pouco de atraso aí devido a problemas técnicos aqui. A gente teve que trocar o computador e perdemos a gravação. Mas vamos lá para uma nova aula de reconciliação de dados. E vamos repetir esse exercício último aí, Eduardo. Vamos começar aí, o Ok, sem Rodrigo problema. sugeriu aí. Vou botar você como apresentador, tá? Pronto. E aí, repita o último exercício aí que você fez. Então, o exercício era... Colocar Compartilha a sua tela. Compartilhar. Clientes conectados. Pronto. Vocês estão vendo aí a tela? Uhum. Então, era a questão 2 aí. Nós iríamos fazer a reconciliação de dados considerando o fluxo de calor como uma variável a ser reconciliada. Professor, estou ouvindo um eco, não sei se é daí da sala. Aqui tá tudo bem. Deixa eu fechar meu microfone aqui para ver se melhora. Vá. Fechei. Alô? Melhorou um pouco. Então, vamos lá. Então, aqui vamos abrir a planilha nenhum sequer. E aí, ao invés de... Vocês estão me ouvindo? Ok. Ao invés de nós considerarmos o valor da troca térmica igual a 8,3 MJ por hora, nós atribuímos ele como uma variável Q no balanço. Os balanços aqui já estão em unidade energética, todos estão multiplicados pela capacidade calorífica. Inicialmente, no processo, como não é o foco avaliar nenhuma variação da capacidade calorífica, eu considerei ela constante para todas as correntes, né? Ou seja, ela é independente da temperatura. Esse caso aqui, que a troca térmica está sendo uma variável reconciliada, ela poderia ser feita de duas formas, né? Na verdade, três, né? Seria calor sensível, né? Seria N ponto C, seria calor latente, que seria vazão vezes o calor latente de vapor da água, né? Ou via coeficiente de troca térmica vezes a área, vezes a média logarítmica da temperatura. Nesse caso aqui, eu considerei ele como um valor basicamente constante, que poderia ser aqui o nosso próprio 8,3, com uma incerteza aqui variando de 10%, que já está multiplicado aqui, 10 vezes o valor do calor, dividido por 100, né? Nessa abordagem aqui, que você está entrando com um valor constante, vamos trabalhar aqui com 5. Seria mais próximo da abordagem baseada no calor latente, né? No qual, se eu tivesse, eu estaria reconciliando uma vazão, né? Porque a vazão vezes uma constante, o L é uma constante. Então, nesse caso aqui, a gente colocaria o valor, ele entraria na equação como uma variável. Eu vou dar um save aqui. A gente vai lá no programa. Vamos mandar ele rodar. Então, temos aí os resultados, né? Vamos dar uma olhada primeiro aqui nos imbalanços, né? Esse fechou. Então, aqui a gente viu que a maioria deu 0, mas uns aqui deu vezes 10 a menos 14, vezes 10 a menos 13, menos 12, certo? Muito próximo de 0. Então, pelo menos matematicamente, o programa aí deu a tolerância
e as restrições foram atendidas, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nas variáveis antes e depois da reconciliação. Uma das premissas que a gente viu aqui, que T1 tem que ser igual a T2, tem que ser igual a T3. Isso aqui, fisicamente, a gente tem no processo, porque passa pelo split lá, né, um separador. Mas você acrescentou aqui, então, aquela restrição, né? Essas temperaturas aqui, essa e essa tem que ser igual. Então, isso aí a gente já consegue confirmar. Mas no caso aí, você acrescentou aquela restrição, né? Isso. T1 igual a T2. Só que, isso. Na verdade, eu acrescentei T2 igual a T3. Tanto faz, tá certo. E vamos ver agora o calor, né? O calor aqui, inicialmente, a gente colocou 5 lá, e ele variou aqui para bem próximo até daquele chute inicial lá que tinha no programa, né? 8.3 para 8.4. Claro que isso aí foi coincidência, né? Uhum. Mas teve uma variação de 68%. E vamos dar uma olhada nos resíduos aqui. Vocês estão vendo os resíduos aí? Sim. Então você vê que ele variou aqui 40%. Então, assim, acho que fenomenologicamente é isso aí. Os resíduos se comportaram de forma normal, né? Está muito próximo da curva da reta de normalidade, o gráfico aqui. E vamos ver o que é mais interessante de olhar, professor, o que você acharia aqui. Aqui são os resíduos absolutos. Absolutos não, unidade de engenharia. Unidade de engenharia, isso. Nós temos aqui a incerteza. Eu gosto até de ver esse gráfico aqui, que já se explica de uma vez só. Então, está aqui as incertezas antes e depois, né? Espera aí, que quando acontece isso... a gente já viu a explicação dessa incerteza alta aqui, da grandeza observada. Essa grandeza tem uma incerteza de partida de quase 50%, né? Ela tem um valor de 99%, com incerteza de 50%, então é basicamente isso mesmo, né? Ela representa essa faixa gigante de incerteza aqui. E o resto é isso aí. Nesse caso do problema aí, basicamente a gente tem isso. Alguma dúvida, pessoal? Ok. Continue aí. Professor, tem alguma coisa a acrescentar aí, professor? Não, isso mesmo. Tá certo aí. O próximo exercício seria a letra B. Aqui, as capacidades caloríficas variam com a temperatura. Qual foi o método que eu utilizei, né? Eu peguei uma tabela que vocês devem estar vendo aí essa tabela, ela tem as capacidades caloríficas 200 graus Celsius. Inicialmente, eu tentei fazer uma curva até aí do 0,1 graus Celsius até o 90, que representa aí a faixa de temperatura que a gente está trabalhando aí, ó. Nossa temperatura máxima aí seria 80 graus, então um ajuste de curva de 0,1 até 90 graus Celsius estaria certo para a gente fazer esse ajuste de curva. Quando eu plotei, a única curva que dava um R próximo de 1 era um polinômio de 4 graus. Aí eu tentei colocar na planilha, deu erro. Então eu abandonei essa ideia, restringi a faixa e passei a trabalhar com ajuste de curva de 30 a 80 graus. É um valor menor que pega toda a faixa de temperatura que a gente está trabalhando no problema, né? Aí eu consegui um polinômio de segundo grau, uma boa correlação de Pearson, né?
Pearson. E isso. Calculei os erros aqui, os erros que a equação gera, né? Eu pego aqui, jogo a equação no valor de temperatura, tem um valor de capacidade calorífica estimada, e ele calcula o erro em relação à tabela. Então, eu vi que os erros são pequenos. Então, eu posso usar essa correlação aí com erro máximo na faixa de trabalho de 0,37%. Então, foi essa equação que eu escolhi para trabalhar como capacidade calorífica em função da temperatura. Peraí, algumas observações aí. Volte aí para essa planilha aí. Tá? Pode falar, pessoal. Então, primeiro, isso que você calculou é importante, tá? Mas não é erro. Esse percentual aí é um desvio, tá? As pessoas chamam de erro, mas erro pressupõe que você conhece o valor verdadeiro. E o valor que você está usando como referência é um valor tirado em alguma tabela aí, na internet, não sei aonde. Não é o valor verdadeiro. É também uma estimativa da capacidade calorífica da água, tá certo? É verdade, professor. Eu conheço o VIN, mas isso é um vício de trabalho. Eu sei que você não tem como calcular o erro de alguma coisa, porque você teria que saber o valor verdadeiro e você não tem conhecimento, né? Você, no máximo, conhece um valor verdadeiro convencional, né? Exatamente. Eu sei que é um vício, mas vocês são viciados. É complicado. E eu sou da Polícia Federal, minha função é acabar com os viciados. Bom, eu sou federal, pô. Eu sou federal, eu sou funcionário público federal. Isso é uma observação. A outra observação é o seguinte. Tá certo, você pode fazer essa abordagem aí, mas e se tratando de propriedades termodinâmicas, por exemplo, no caso de água, já existem essas curvas desenvolvidas na literatura e é melhor usar essas curvas do que desenvolver elas, tá certo? Então, eu achei algumas curvas, professor, mas as faixas eram desse jeito aí, faixa muito grande, de 0,5 a 400, de 5 a 200. Então, eu achei melhor criar a própria equação, entendeu? Se alguém achou uma curva que deu para usar, é para ver depois. Quando a gente usa propriedade termodinâmica, a gente tem que usar fontes confiáveis, tá? Então, aí você tem que usar o quê? Por exemplo, é um livro do Prausnitz, tá? Fluido Phase Equilíbrio, que vai mostrar que é um livro altamente confiável com os parâmetros dessas equações, dessas curvas de CP, de entalpia, de calor latente, de pressão de vapor, etc. E também usar artigos de periódicos reconhecidos. Por exemplo, o Chemical Data, tá? Que é uma coleção de artigos muito confiável com dados dessas propriedades físico-químicas, tá? Então, eu estou falando isso porque hoje em dia na internet você encontra um monte de coisa, tá? Mas não é... professor, se eu fosse utilizar para alguma coisa própria também. Alguém falou aí, professor. O professor poderia usar o Incrópera também? O Incrópera? Alguém falou o livro de fundamentos de transferência de calor. Sim, o Incrópera é um bom livro, um livro confiável. Embora, como eu disse, em se tratando de propriedades físico-químicas, eu prefiro me basear no Prausnitz, tá? Entendi. Ou, por exemplo, se você vai usar uma propriedade elétrica, vai no I3E, vai no IEC, tá certo? Continue, Eduardo. Apesar de que, quando eu trabalho com propriedade de água, eu não procurei capacidade calorífica, mas, por exemplo, densidade, outras coisas, tem uma associação que é IAWPS, se eu não me engano. É uma associação internacional só para cálculo de propriedade da água. É internacional, eles têm bons... Pronto, exatamente. Eu uso eles. Tá? Aí, eu não conheço essa associação. Provavelmente a associação é boa, que tem boas referências, que tem muito critério, que é bastante rigorosa. Aí, isso aí, tem que tomar cuidado com as fontes dos dados termodinâmicos.
quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou fazer alguma coisa séria, porque como aqui era mais um exercício, eu fui relapso, né? Aí você acabou eu de sei. você acabou de tomar um zero na disciplina porque você disse que essa disciplina não é coisa séria. Não, professor, não é bem isso. Não, você disse. Mas assim, Não, você disse. Você disse. Quando é coisa séria, eu vou lá. Quando não é sério, então aqui não é sério. Rapaz, não, eu sei, professor. Mais repare assim, bem. como ficou, para ficar mais legível, né? Isso Para ficar aqui, uma coisa bem didática. isso aqui é muito Essa aí foi pior do sério. que eu. Isso aqui é muito Foi mesmo, sério. viu? Você devia ter Foi pior do usado que os eu, hein? dados dessa associação que você falou. Tá certo? Devia ter usado mesmo. é Mas assim, professor, uma leve isso bronca. aqui eu vi que estava bem próximo de outros valores que eu já conhecia de capacidade analítica da água, né? Que é 4,2 aproximadamente. Essa história de bem próximo não vale, tá certo? Você tem que ter a fonte fidedigna, a fonte coerente, a fonte consistente, a fonte confiável. Tá? Ok. Então vamos lá, vamos continuar repare, no dia que você for usar para fazer um relatório de qualquer natureza, pegue dados de fontes que você, inclusive, tem que colocar qual é a fonte. Fonte tal. Tem que dizer qual é a fonte. Tá? Ok. Podemos prosseguir? Podemos. Então vamos lá. Deixa eu fechar o R aqui. Então, depois que eu encontrei essa equação aqui, enquanto ele abre aí, outra coisa. Para a disciplina aqui, essa forma como ele abordou, usando essa ferramenta do Excel de avaliação de certeza, é suficiente. Mas, num trabalho sério... Olha eu aqui. Aí, tá vendo, professor? A disciplina não é séria, né? Num trabalho de pesquisa, aqui é a disciplina, um trabalho de pesquisa, a estimação de parâmetros tem que ser feita de maneira mais criteriosa. Por exemplo, tem que usar variável diminuída da sua média, porque isso vai dar valores de numéricos melhores, né? A matriz de variância com a variância dos parâmetros fica mais diagonal, fica menos correlacionado os parâmetros entre si. Né? Então, tem alguns aspectos que tem que ser observado nesse ajuste. Por exemplo, quando se faz o ajuste, depois tem que verificar se os resíduos do ajuste é normal, se os resíduos não estão autocorrelacionados. Então, uma série de aspectos estatísticos tem que ser observada no ajuste, não só o R2. Tá? E no ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, eu vou ministrar disciplina sobre estimação de parâmetros. Tá? Então, é bom fazer essa disciplina quem for usar curvas ajustadas. Eu vou fazer, professor. Continue. Então vamos lá. Vocês lembram da carta do balanço lá, né? Anteriormente. E no lugar dessa equação aqui, nós tínhamos a capacidade calorífica constante, aproximadamente 4,2 kJ por quilograma Kelvin, né? Agora eu estou usando a equação. Essa equação aqui, ó, que eu encontrei aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu peguei essa equação, transportei ela para cá e fiz a multiplicação, porque cada termo desse, ele precisa ser multiplicado pela capacidade calórica. Agora, ela é função da temperatura. Vocês têm que reparar que aqui, nessa corrente 1, a temperatura é a temperatura 1 em todos os lugares. Aqui nesse termo 2, a temperatura é 2, 2 aqui e 2 aqui. O fluxo 3, então a temperatura 3, 3 aqui, 3 aqui. E assim por diante em todas as equações. Até aqui, por exemplo, no nosso último termo, nós temos que é o F6, T6, T6 e T6. Então, isso tem que ser observado, né? Para você não colocar uma equação válida para tudo com uma temperatura só. Então, finalizei aqui. Escrevi as equações de balanço, agora com a temperatura variando. Vamos abrir aqui o programa do R. Vamos rodar.
A gente vai encontrar um probleminha naquela tabela lá, professor, do imbalanço, porque as equações são grandes, mas eu aprendi a interpretar aqui. Então tá aí, rodamos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos imbalanços primeiro. Os imbalanços. Peraí. Aumenta o tamanho do console aí, diminui aí o tamanho do fundo. Peraí que esse R não leu. Peraí que esse R não leu esse. Ele leu outro arquivo meu antigo. Deixa eu abrir de novo aqui. Fechar e abrir. Pronto, vamos lá. Ele leu o antigo. Eu vi que as equações apareceram nas equações anteriores. Vamos logo ver se ele já leu. Aqui. Aqui vamos ver os imbalanços. Aumenta aí o tamanho dessa... Isso. Aí. Abrir para cá? Não, aumenta na vertical. Aqui. Aí na horizontal e na vertical. Assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que eu seguro aqui para arrastar. Assim, professor? Isso. Pronto. Então aqui a gente está vendo que... Vamos ver. Já porque eu vi aqui já não gostei, né? O imbalanço aqui, nesse caso, não fechou. Deixa eu ver, suba aí. Suba aí. Começa o relatório lá de cima. Vamos ver o relatório. Aí. Aqui nessa tabela, professor? Isso. Aí, eu rodei de manhã e aí suas tolerâncias, variação da convergência, aí são aspectos numéricos, né? Baixa aí. Tá? Isso a gente não discutiu ainda, não. A gente vai aprender ainda. Baixa aí mais. Tá aqui. Aí. Tá aqui, tá. Então aqui fechou, aqui fechou, aqui fechou e aqui fechou. Eu olhei errado. Aqui ele vem para cá, ó, porque a equação é muito grande. Aí ele vem para cá o valor. Então, 4,5 vezes 13. Aqui deu 1,81 vezes 9. Aqui deu 0. E aqui deu... Peraí, deixa eu ver. Aqui deu 0. Isso. Aqui deu 0. Então, eu me confundi aqui em cima. Achei que estava vendo em balanço, mas estava vendo para cá. Professor, Oi. como agora o está sendo medido indiretamente em função da temperatura, ele também deveria ser reconciliado no processo, para certeza da temperatura para ele? Volta aí a pergunta, não ouvi o início. Eu também não entendi, não. O calor específico, agora ele é medido indiretamente em função da temperatura. Sim. Então, aí eu deveria propagar a incerteza da temperatura para ele e também reconciliar o calor específico? Poderia, certo? Mas é porque a abordagem que ele fez, ele substituiu C pelo seu respectiva equação. Uma coisa que pode ser feita, pegando carona no que você está dizendo, mantém o C na equação, só que acrescenta mais uma equação que é C igual a A mais BT mais CT ao quadrado. Eu fiz isso na minha, coloquei também as interpolações como restrições. Isso, exatamente. Essa abordagem eu acho mais interessante, porque além do relatório ficar melhorzinho, mas principalmente porque você vai conseguir calcular o valor de C. Você vai sair de um C fixo, 4.2, por exemplo, e vai chegar no novo C. Aí você vê até se isso é impactante ou não. Tá? Você também pode, com essa abordagem que o Eduardo está fazendo, é só pegar as equações aí e calcular o valor de C. Com as temperaturas reconciliadas, você calcula o valor de C. E vê como é antes, o valor de C com a temperatura antes de reconciliar, e como é o valor de C após reconciliar. Tá? Só que aí você ia fazer fora desse relatório. No caso que você propôs aí, daqui a pouco a gente vê como você montou, o próprio relatório já diz isso. Só que você aumenta a quantidade de variáveis, você aumenta o tamanho do sistema. Mas o sistema não é muito grande, vai rodar. Então tá, foi basicamente isso. Aqui estão as variáveis, né? Agora seria bom comparar a temperatura antes de você incorporar a capacidade calorífica variável com a temperatura, ou seja, na reconciliação anterior com essa reconciliação agora, entendeu?
Entendi. Um print Então, com aí, o resultado do passado? aí seria pegar o relatório, assumindo C constante, vazões e temperaturas, e comparar com a temperatura e o F variável com a concentração, com o CP, né? Com o CP variável agora. Dá para fazer agora, se quiser, professor. Dou um print aqui, volto no caso anterior, printo e a gente bota na tela para a gente dar uma olhada. Pronto. Quer que eu faça isso? Quero. Então vamos lá. Enquanto você faz isso... Opa, caiu aqui. Tá reconectando. Então, enquanto o Eduardo está fazendo essa comparação, quem foi que rodou aí usando C como variável conciliada? Quem foi? Tarciso. Tarciso, botei você aí como apresentador, Tarciso. Quer apresentar aí essa solução aí? A próxima semana é a entrega dos trabalhos, né? 26. Aí, Tarciso. Apareceu aí? Ainda não. Ainda não apareceu, não. Compartilha aí sua tela. Já compartilhei aqui, ele tá com as telas infinitas. Vai demorar um pouquinho para atualizar, então. Aí, agora sim. Apareceu. Pronto. Eu não fiz na planilha. Tá ouvindo, professor? Estamos ouvindo. Pronto. Eu não fiz na planilha aqui a não sei o que é, porque eu estou usando Python. Então, eu não estou usando os códigos do R, eu estou aproveitando esse plano e já montando os códigos que eu precisar do meu mestrado de Python. Então, o que eu fiz foi montar uma outra planilha aqui com os valores, o que eu falei da propagação de certeza. Eu utilizei esse método lá através do Albert. Quando você tem uma variável que depende de outra, você tem que propagar incerteza. Cada variável, no caso aqui, uma variável que depende de x2 e x3. Tarciso, Oi. fale mais devagar que a gente não está entendendo, não. Ah, pronto. Então, eu utilizei... Alguém falou? Falei para você falar despacito. Ah, despacito. Então, aqui eu tenho através do livro do Albert, que é um livro de etologia, ele tem um capítulo onde ele ensina você propagar incerteza para variáveis que são medidas indiretamente. Caso eu tenha uma variável G que depende das variáveis x1, x2 até xn. Então, através dessa fórmula derivadas parciais, eu posso propagar a incerteza de cada variável dessa para outra variável que depende delas. Então, fazendo essa propagação, essa última aqui, fiz a interpolação do CP. Derivando aquela equação que a gente obtém em relação à temperatura, eu posso encontrar, multiplicando pela incerteza aqui, segundo essa equação, eu encontro essa expressão para obter a incerteza do CP através da incerteza da temperatura. O CP é medido diretamente por ela. Entendido essa parte aí? Sim. Pronto, entendi, então. Aí eu vou lá para o Python. Na minha planilha aqui no Excel, o meu sistema de importação ele é bem simples. Eu só coloco os símbolos das variáveis, os valores delas, e eu vou lá para o Python, onde eu estou desenvolvendo o código principal, né, como se fosse o cursor aí do Excel, ou R, e através dele eu faço os cálculos de reconciliação. Nesse caso aqui, os CPs variantes e as equações que eu utilizei. Essas primeiras quatro são as do balanço de Mata,
as variáveis vasoescópicas reconciliadas. A temperatura, eu tenho para colocar colocando as três edições de temperatura. Ô, Tarcísio, você voltou a falar Oi. rápido e não entendemos. Tem que falar mais devagar. Bem passivo. No Python, é como se fosse o first hardware, onde o professor tem os códigos principais e realiza os cálculos. A direção de cálculo eu faço todos os meus cálculos. Já que eu tenho o meu carro Ó, você está falando de onde? Da sua casa ou da universidade? de casa. Não dá para entender não. Tá muito ruim. Tá... Vocês ouvem bem, pessoal? Eu tô ouvindo com muito chiado, muita corte, serrilhado. Eu também estou ouvindo muito cortado. Melhorou agora aí? Sua internet não tá boa não, viu, cara? Fala aí, Tarcísio. Melhorou agora? Diga. Agora melhorou. Tá melhor? Sim. Pronto, então. Aqui eu tenho no Python o meu que você motor fez? de cálculo. O que é que você fez? Hã? O que é que você fez que melhorou? Eu desliguei o ventilador. Ah, É um calor. o seu ventilador usa a internet? É um O ventilador, ruído do como chama? ventilador. Coisa da internet, né? Vai. Acho que foi o ruído do ventilador atrapalhando o microfone. Pode seguir? Pode. Pronto. No Python eu tenho esse código aqui, reconciliação, que é o meu motor de cálculo. É onde tem os métodos que vão realizar o procedimento de reconciliação de dados. Como se fosse o source do R, que o professor tem os códigos principais do programa. E aí, então, aqui, já é onde eu vou realizar a reconciliação de dados para o caso onde o CP varia com temperatura. Então, nesse método, seis vazões, seis temperaturas, e o calor. Eu estou usando aqui a código que a gente trabalha com linguagem bom. Também tem umas edições mais próprias, temperaturas. As primeiras quatro são as vazões. As temperaturas, então precisava colocar uma equação para colocar nas três. Aqui eu tenho os valores de energia. E aqui é o movimento das equações do CV. Ou seja, para cada ponto, eu apliquei a restrição do CV igual ao valor da temperatura substituir na equação de interpolação. Interpolação eu fiz utilizando o micrógrafo, exato. Certo. Aqui então eu falo a estimativa inicial, para onde a gente quiser, e aqui já é utilizando o motor de cálculo. Eu defino no caso as restrições para a planilha, aqui eu deixo a estimativa inicial, a quantidade de restrições, 17 restrições, mas igual, né? O algoritmo, esse relatório, Ok. rodando, eu vou chegar nesse relatório. O relatório não está completo, eu estou ainda desenvolvendo os códigos, né? Estou ainda aprimorando, então eu quero a quantidade de anos. Aqui eu tenho os valores experimentais, certeza experimental, a folha considerada, desvio, fazendo o valor é considerado dentro experimental, e o desvio em porcentagem. Eu falo, o terceiro aqui são as equações
de exceção que também virou aquela foto, e todos os embaixadores fechados. E aqui, os dias de Recife, por volta dos resíduos, eu usei a 70% dos pré-valores do técnico. Isso mesmo. Aí eu sei porque, mas tem certeza específica. Ela foi calculada, ela faz uma pesquisa. Voltou a ficar ruim o som. Tá? Ouvindo tranquilo? Você está usando que microfone? Ó, repare, eu estou preocupado com você no dia da apresentação aí, porque você pode ter problema grave aí, viu? Porque se não dá para entender, como é que vai ficar sua nota, certo? Vá, avance aí. Repare, eu uso o microfone do laptop e vocês me ouvem bem, tá? Se o laptop não tem microfone, é melhor você pelo menos arranjar emprestado nas terças-feiras um microfone, porque não está dando para ouvir direito. Eu acredito que você que eu estou tendo mais parte, né? E na aula que eu apresentei, eu fui tranquilo, estava usando o microfone. E por que não usou o cabeado, rapaz? Já está sendo botado no filme. Tá. Final da semana eu tive que vai para aqui, funcionou para noite, tá assim. O Wi-Fi às vezes funciona bem, às vezes não funciona bem, depende até do sol, quando tem aquela explosão solar, fontes eletromagnéticas próximas. O Wi-Fi é influenciado por muita coisa. Então é melhor usar cabeado. Nada, mais cuidado, cara. Tá, agora repare, volte naquele relatório lá que você mostrou as variáveis antes e depois da reconciliação. Aí, tá? Então observem aí, ó. A capacidade calorífica, C1, que ele usou aí como variável. Repare que ela mudou um pouquinho, né? Mudou muito pouco, né? Então, aí vem a pergunta, vale a pena esse esforço adicional para considerar uma capacidade calorífica variável, visto que ela mudou pouco? Bom, tem que analisar, tá? A princípio você não sabe, então você tem que testar. Aí depois de testar, já está pronto. Vai fazer o quê? Joga fora? Então, a gente não tem, pelo menos no início, quando não tem experiência, tá? E é melhor exagerar com a modelagem do que considerar que não influencia e ter uma grande influência. Você não sabe a princípio, né? Ok, avance. Pronto, aí eu tinha mas ainda não estão naquele nível do senhor, né? Que ficou desenvolvendo ainda. Isso aqui são os resíduos da variável T, então o resíduo é considerado no observado. Certo. Aqui tem uma média do resíduo. Para o capacidade de a média do resíduo foi para certo, todos eles, isso que o senhor acabou de falar, eu ganho muito pouco, né? Considerado observado. As vazões, eu também coloquei que foi reconciliado pelo observador. Essa escala, a gente viu o valor do calor específico ficou praticamente igual. Para as vazões, aqui a gente tem uma diferença na base do 5, isso é um valor de confiança do valor observado. Para a temperatura, também as temperaturas em 82 estiveram e está aqui em 82. Então, corrigindo essa relação a reconciliar que eu observava. Então, é mais ou menos isso. Tem muita Ô, Tarciso, você botou aí na abscissa a observada, né? esqueci de botar observador. Tá.
E na ordenada você botou a reconciliada. Isso. Certo. No meio aí foi igual. Mas ali o título tá errado da figura, viu? Porque as pessoas... Repara, o gráfico é XY. Tá? Tá trocado. Se você vai botar reconciliar na vertical, seria observadas pelas... É XY o gráfico. As pessoas às vezes trocam. Sempre falar gráfico XY, bota o X na ordenada, mas quando bota a legenda, bota primeiro o Y. Se eu tá correto aí, passa. Tá? Avance. E aquele também do ponte dos resíduos da Terra. Como eu falei, não tem a coisa gráfica ainda. Se já está falando para uma compada melhor. Ok, tá certo. Tá bom. Eu fiz também para fazer específica para necessidade, do mesmo jeito. Aqui, ó, várias equações da densidade. Esse processo que eu falo específico da colônia. E aqui no relatório, aqui a gente vê também a mudança do número do corpo. Devido chegou a ser zero aqui. Do observe, sabe? Como é que você inseriu no processo a densidade se a desvalência não nasce? Eu só vou entrar no volume, né? Aqui, ó. Eu utilizei vazão volumétrica. A vazão volumétrica é a vazão que eu lá. Densidade. Aí eu escrevi as equações de valor de massa na função da vazão volumétrica. Assim dá. Tudo bem. Essa letra C aí, foi uma pegadinha que eu coloquei, né? Bota aí o enunciado da letra C. Apareceu? Ainda não. Sim, aí, ó. A letra C aí, né? Resolva o problema considerando a CP variável e depois considerando a densidade variável. Isso aí, na verdade, é uma pegadinha, né? Porque o Eduardo respondeu aí, né, Eduardo? Repita aí o que você falou. Para colocar no processo, a gente só conseguiria fazer a consideração se a nossa balança de entrada fosse numérica. O balanço máximo, ele já contorna esse problema de variação da densidade. Já está trabalhando com massa. Fisicamente no processo, se você pensa no processo, você já tem a relação, o equipamento joga já em massa, será o poliômetro de vazão para massa. Então você não tem como reconciliar as densidades com o desenho valor de massa. Isso, perfeito. A solução que Tarcísio apresentou, matematicamente está certa, não tem problema. Teria que fazer assim, mas na verdade, o que você reconcilia é balanço de massa ou balanço de volume? Hein, pessoal? De massa. De massa. Então não faz sentido físico essa forma de abordar. Tá? Então a resposta seria, letra C. A densidade tem que ser considerada antes de fazer a reconciliação. Por exemplo, se eu tiver uma medição de volume, por exemplo, os hidrômetros medem massa ou em volume? Em volume. Os hidrômetros medem em volume. Os hidrômetros vai dar uma vazão volumétrica. Tá certo? Aí, nesse caso, você teria que converter a vazão volumétrica em vazão mássica, usando a densidade da água ou do fluido lá, e fazer a reconciliação em massa. Esse que seria o fisicamente mais coerente. Mas como exercício aí tá legal, mas tem que fazer essa observação aí. Bom, tá. Mais alguma coisa aí, Tarcísio? Não. Eduardo, fez a comparação? Fiz, professor. Fiz sim. Botei aí você como apresentador. Apresente aí pra gente.
Sim. Então, olha só, esse primeiro quadro é um print lá do relatório de Beck, professor. Isso aqui tomado com temperatura constante. Com CP constante. Desculpa, capacidade calorífica. Capacidade calorífica. Tava certo, porra. Você falou errado. Na verdade, esse temperatura sai. Isso. Então, a capacidade calórica constante, e aqui essa tabela de baixo é a capacidade calórica variando com a temperatura. Eu já dei uma análise aqui, a gente pode dar uma olhada aqui, e teve pouquíssimas variações nas grandezas reconciliadas. Por exemplo, você pega uma temperatura 4 aqui, deu 77,339. Aqui deu 77,380. Por exemplo, as temperaturas 1, 2 e 3, elas nem sequer variaram. Então, porque o valor constante, né, que eu utilizei de capacidade calórica, foi 4,2. Se a gente entra naquela tabela lá, a gente vê que na faixa de trabalho da gente, na faixa de trabalho, e de 30 a 80 graus, você vê que a variação máxima aí colocar só para a gente colocar com duas variações significativas. Você vê aí que a diferença é 2 centésimos de diferença do valor de 4,20, que no caso que eu utilizei seria aqui, ó. 2 décimos. 2 centésimos. Ah, centésimo, tá certo. 2 centésimos. É. Então, o problema nesse caso aí não teve variações significativas, não. Eu não encontrei variações significativas. Talvez se o valor médio fosse muito diferente dos valores encontrados com a equação, talvez ele tivesse valores mais significativos, né? Perfeito. É isso aí. Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma observação sobre os exercícios aí? Não? É isso aí, pessoal. Gostei muito das aplicações. Eu queria só dar uma dica a Cid. O trabalho que ele fez foi excepcional. Eu gostei muito da forma que ele fez, separando a equação da calorífica e encontrando a incerteza da capacidade física em relação à temperatura. Foi legal. Agora, ele usou a equação, neste caso aí, ele teve que usar grandezas correlacionadas, e daí ele ia ter que usar com variância. Tem o segundo termo, depois do termo de derivadas parciais, que é um termo que, quando você tem grandezas correlacionadas, nesse caso tem incertezas correlacionadas e não incertezas de variáveis não correlacionadas. Seria isso, pessoal? De qual correlação de quem? Quem com quem? Diga aí. E capacidade calorífica com a temperatura. Peraí. A gente geralmente, quando a gente utiliza só a soma quadrada, é porque a gente está dizendo que as variáveis são não correlacionadas entre si. Quando a gente tem a variável correlacionada, ou seja, quando a gente usa até por de calibração, aí tem um termozinho lá que é 2 vezes somatório, 2 somatórios. Sim, entendo. Tá certo. Mas tem que ver aí, porque na verdade ele está propagando a incerteza da grandeza de entrada, temperatura, para a grandeza de saída, capacidade calorífica, certo? Aí o que ele tem garantia que não seja colecionada são as temperaturas, tá? Ah, é? É, tá? Ok, então entendi. Porque você está saindo das grandezas de entrada, temperatura, para o CP, tá? Mas as temperaturas dependem de C, né? Olha, é isso que eu estou dizendo, depende de como você monta o problema.
Quando você monta o problema, é por isso que quando a gente começa o problema, começa com o objetivo, define depois as grandezas de entrada e grandeza de saída, tá certo? Aí você define. Fisicamente, depende da situação, tá? Aí tem que analisar a relação causa e efeito. No caso aí, ele está calculando uma propriedade física, que é capacidade calorífica, tá? A partir da temperatura, tá? Ele tem que garantir que as várias temperaturas e os dados que ele usou não estejam correlacionados entre si. Mesmo que existe a possibilidade de fisicamente estarem relacionadas, dependendo do experimento como foi feito, você pode achar que as informações coletadas no experimento não estão correlacionadas, tá? Então, tem que analisar como foi feito o experimento. Vamos lá, pessoal. A gente ficou aonde aqui? Mas eu gostei muito dos trabalhos, foram muito bons, ficou muito bom aí as apresentações. A minha tela não está compartilhada, é verdade. Não está compartilhada, consequentemente vocês não estão vendo. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, daqui a pouco vocês vão ver. Ok, vamos lá. Onde é que nós paramos? Nós terminamos essa... Ah, não, faltou um pedacinho aqui. A parte de inequações, tá? Foi os exercícios? Então, só recapitulando aqui, tá? No nosso caso agora, que nós temos um modelo não linear, a matriz incidência é essa matriz aqui embaixo, né? Que é o quê? Na verdade, as derivadas das... Não está compartilhada, né? Então, peraí. Deixa eu ver aqui. O que é que está acontecendo? Ele não compartilhou ainda, não. Qual servidor? PRNP? E por que você diz isso? Ele mostra o quê? Agora sim. Você vai dar sim, e por que não é a internet? Ele fala no servidor. Ah, aquela mensagem ali que diz. Ah, tá. Tá certo. Então, então, a nossa matriz de incidência, tá? No caso agora que eu tenho um modelo não linear, ele não tem só apenas mais uns e menos uns e zeros, né? Eu vou ter que pegar as restrições, né? As restrições, opa, outra aqui. As restrições e derivar ela em relação às variáveis de decisão. No caso aqui, nós estamos assumindo 13 variáveis de decisão, né? Eu fiz a matriz de incidência aqui não considerando capacidade calorífica como uma variável de decisão, tá? Só considerei as vazões, as temperaturas e o calor, tá? Então, cada elemento, cada equação é derivada em relação às 13 variáveis. Então, você tem aqui 1, 0, 0, 0, uma derivada parcial em relação à vazão FR1, 0, 0, 0. Depois, quantas linhas? 4 e 4, 8. Por que 8 linhas? Porque são 8 restrições. Quantas colunas? A mesma quantidade de variável de decisão. No caso, 13. Se eu colocasse o CP, seriam mais 6, seriam 18, 19 colunas.
mas não aumentaria o número de linhas. Aliás, aumentaria porque o CP teria uma equação para ele, né? Seriam mais 6 equações, né? Ok? Nós podemos também acrescentar ao problema restrições de inequações, tá? Até agora nós vimos equações de igualdade, tá? Essas restrições de inequações, tipicamente, querem dizer o quê? Querem dizer que eu vou pegar as minhas equações de igualdade e vou acrescentar inequações, tá? Cadê a formulação? Aqui é com... Eu não botei. O slide está errado. Eu teria que colocar aqui, ó, além das equações de igualdade, as equações de inequações, tá? E aí... Oi. Voltando lá que ela usa matriz específica, agora não é ela para usar esquecer. Não, você pode usar SQP, você não pode usar QP. Esquecer, porque eu tentei resolver esquecer, o resultado deu muito aleatório. Porque a programação quadrática é para restrições de igualdade apenas. Restrições de igualdade lineares, tá? Quando você tem equações de inequações, aí que você usa o SQP, que é um QP com várias iterações, tá? Ele roda a primeira vez, linearizando as equações usando série de Taylor, truncada no primeiro termo. Aí encontra uma solução, compara com a anterior. Está ruim, lineariza de novo as equações aqui, não lineares, com base na última avaliação. E aí roda de novo. Então ele roda várias, cada iteração é uma programação quadrática com modelo linear obtido pela linearização das equações de restrição. E aí vai sequencialmente, por isso o nome SQP. Tá certo? Agora aqui eu não botei, rapaz. Será que eu... aqui. Tá errado. É esse slide aqui que vale. O slide de inequações. Aqui, ó. As equações, tá? E a inequação, tá certo? Acrescentou mais uma. Uma abordagem para resolver esse problema, tá? Quando eu tenho inequação, é converter a inequação numa equação. Como? Eu acrescento essa variável, chamada variável de folga, uma dummy variable, tá? Que é uma variável que só tem sentido matemático, não tem sentido físico. É apenas para poder abordar o problema da mesma forma que eu abordei antes, tá? Construir uma matriz de incidência de equações de igualdade, tá? Existem outras formas de tratar isso, eu estou dando uma maneira só. Então, o que é que você faz? Se você tem uma equação do tipo, a temperatura R2 tem que ser menor que a TR4, significa dizer que existe um certo delta positivo, por isso que eu levei ao quadrado, que ao somar o TR2 vai ser igual ao TR4, porque se TR2 é menor que o TR4, quando eu somo um certo número positivo, ele vai ser igual ao TR4. Esse número positivo eu não sei quem é ainda, eu vou te calcular ele, tá? Então, é mais uma variável que entra, o sistema aumenta a sua dimensão. Então, para cada inequação, eu tenho que colocar uma variável de folga. Tá? E aí eu trato o problema como se fosse... folga. Uma variável de folga. Tá? Em inglês é dummy variable. É uma variável fantasma. Tá? É uma variável que é só matemática. Ela não tem interpretação física para ela. Tá? Apenas um artifício para poder usar a abordagem anterior de Lagrangiano, tá? E aí resolve o problema, só que com uma equação mais não linear, mas ela já era não linear, tá? E a metodologia que a gente sugere para resolver o problema de conciliação, então, é essa. Estabelece os objetivos,
estuda fenomenologicamente o sistema, né? Descreve qualitativamente, descreve as grandezas de entrada, grandezas de saída, grandezas dependentes, independentes, né? As incertezas e informações das variáveis. Né? Propõe um modelo de otimização, né? Quem são as variáveis dependentes, eu já falei daqui a um instante. A mapeada, quer dizer, define quem são os valores das variáveis. Né? Se você quiser fazer a abordagem Requilin, né, é mapear todas as variáveis. Se quiser usar a abordagem clássica, você vai ter que definir quem são as variáveis redundantes, não redundantes, as que vão ser cooptadas, as que vão ser estimadas a partir das variáveis redundantes. Tá? Também definir as constantes, como nós vimos, o calor podia ser tratado como constante, podia ser tratado como variável, depende do problema, você escolhe uma ou outra abordagem. Estabelece a função objetivo, no nosso caso, é um objetivo quadrático, mas aí ela só vai poder ter interpretação estatística se resíduos forem normais, resíduos forem não autocorrelacionados, tá? Se você estiver no estado estacionário, tá? Então, algumas hipóteses têm que ser atendidas para que a sua função objetivo quadrática possa ser interpretada. Também tem que definir as restrições, né? Os balões de massa, energia, que representa o sistema como limite físico. A temperatura não pode ser menor do que zero. A vazão não pode ser maior do que tanto. Você também pode... Aí entram as equações de inequação que a gente acabou de ver. Tá? Próxima etapa é resolver um modelo de otimização usando algum algoritmo, tá? SQP, ou multiplicador de Lagrange, ou GRG, algoritmo genético. Tem vários algoritmos de otimização para ser escolhido. Pode ser o método analítico ou o método numérico. Os problemas reais, a maioria das vezes, não linear, você tem que escolher um método numérico. Tá? Nos métodos numéricos você tem os métodos heurísticos, né? PSO, Monte Carlo, algoritmo genético, ou os métodos determinísticos ou os métodos estocásticos também tem, né? Eu só botei o método numérico aqui, está faltando completar com os métodos determinísticos, né? SQP é um método determinístico. Tá? Monte Carlo, método Lagrange também é um método determinístico. Tá? E depois de encontrar a solução, avaliar, tanto qualitativamente como quantitativamente. Avaliar também os métodos numéricos, né? A gente tem que, por exemplo, alterar um método numérico, você resolve por um problema, resolve por outro algoritmo numérico. Alterar a tolerância numérica, tá? Para ver se existem soluções diferentes se você muda o método ou muda a tolerância do método, tá? E não esquecer de fazer a análise dos resíduos para ver o comportamento deles. Se os resíduos forem normais, não autocorrelacionados, você pode dar uma interpretação estatística ao resultado. Se não atender a isso, tudo bem, você continua ainda podendo usar a reconciliação, mas você não vai poder usar algumas interpretações estatísticas, né? Então, a vantagem de avaliar os resíduos é se eles forem normais, não autocorrelacionados. Aí você pode falar em intervalo de abrangência, pode falar em nível de confiança, em intervalo de confiança, né? Mas, se não for normal, aí fica mais difícil de avaliar. Também os resíduos é importante analisar se ele tiver uma tendência, por exemplo, se estiver na forma de um polinômio, provavelmente é que você tem algumas variáveis que são mais influentes que outros, por exemplo. Tá? Então, você tem também um resíduo que está muito distante. Aquilo ali significa dizer que provavelmente tem um erro grosseiro. Então, é uma forma também de você identificar possíveis erros grosseiros. Tá? Então, você tem uma região que, nos resíduos lá, que tem valores muito positivos. Por que está acontecendo aqui? Será que a topologia nessa região está certa? Né? Então, uma série de aspectos, os resíduos podem dar pistas do que está acontecendo. Tá? Analisando os resíduos, como a gente viu aqui, o calor 1.000, depois foi para 8.000, houve um resíduo muito grande. Então, a estimativa inicial está ruim. Pode ser que
isso até compromete o valor após a conciliação, tá? Então, a interpretação dos exílios também é algo que é importante para você validar o modelo. Não é que se o exílio está grande, está ruim, mas é importante avaliar, porque pode ser que a sua estimativa inicial seja muito ruim, tá? Também é importante ver as incertezas, né? Como falei, a incerteza antes da conciliação influencia bastante. A gente mostrou um caso aqui em que você tinha uma incerteza elevada, olhar muito pequena, quando na verdade era a variável que estava com um valor ruim, tá? Uma estimativa inicial muito ruim. E quando você tinha incerteza pequena, terminou impedindo essa variável se modificar, o que contaminou todo o balanço, tá? Então, tomar cuidado também com a avaliação na qualidade das informações, das incertezas dos dados. Então, esse aqui é um resumo da ópera, do método que a gente sugere para vocês resolverem o problema. Podem ter outros métodos também. Ok? Estão me ouvindo aí? Deixa eu fazer aqui a frequência. Alguém tem alguma dúvida aí? Alguma observação a fazer? Nós ficamos sem exercício para a próxima semana, né? Você pode ver com a gente para questionar os programamentos dos artigos. Repete aí, por favor. Você pode ver para ver esse esquema aí para a gente não fazer aqui o nosso trabalho ao longo da semana. Ok. Tá bom, então vamos abrir uma janela aí na próxima aula de a gente discutir os trabalhos. Tá? Então, quem apresentou hoje foi Ademário, Eduardo, Inácio e Tiago, né? E Tarciso. Tá. A frequência, Ademário está aí, Adinailson, Eduardo, Mariana, Rodrigo, Tarciso. Vinícius está aí? Não. Nem Vinícius, nem Tiago. Ok. Então fica para a próxima aula a gente no início discutir. Tá? Então, não vai dar tempo de todo mundo apresentar. A ideia não é essa, tá? A ideia é vocês trazerem dúvidas, certo? Para a gente poder compartilhar com todo mundo e discutir elas aqui. Ok? Tá bom, pessoal. Então, estamos avançando. Valeu. Boa noite.